Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, nos fala o Evangelho de hoje que alguns fariseus se aproximaram de Jesus para surpreendê-lo com alguma palavra que com ela pudessem acusá-lo. Com essa intenção, perguntam-lhe se era lícito pagar tributo a César. Tratava-se do imposto que todos os judeus deviam pagar a Roma. O não pagamento desse imposto declaradamente, como poderia ser compreendido como uma oposição a César, isto era como torná-lo seu inimigo. Mesmo assim, os judeus tentavam cumprir essa obrigação não só porque não tinham muitas escolhas, mas também porque queriam manter uma certa ordem social sem muitos conflitos com o império. Assim, o povo fazia o possível para pagar o seu imposto injusto, mesmo que isso fosse às custas da própria fome da sua família. Por outro lado, não deixavam de demonstrar seu sentimento de impotência diante de tudo isso. Conhecendo a malícia da pergunta, Jesus responde: "Me mostrem a moeda. De quem é a imagem e a inscrição que tem nela?" Certamente, como diz o Evangelho era de César. E Jesus responde: "Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Muitos de nós percebemos a malícia nesse Evangelho e poderíamos usar esse texto para justificar a importância de pagar nossos impostos, pois hoje entendemos que, apesar de muitos deles serem abusivos, digo nos dias de hoje, também é através deles que o Estado pode realizar as obras em favor da sociedade, como a manutenção das ruas, abastecimento da água, manutenção dos hospitais públicos, escolas, aposentadoria para os idosos, etc. Mas sabemos que muitas vezes a maioria dos impostos são colocados nos bolsos dos políticos corruptos e por isso ninguém gosta de pagar imposto. Se hoje é assim, era ainda pior na época de Jesus, pois o Império Romano, em vez de oferecer benefícios para as populações, empobreciam-nas ainda mais, causando muito sofrimento e dor com a sua tirania. Uma das coisas que os fariseus mais temiam era que fossem considerados inimigos de César, pois se a instituição judaica fosse considerada como a sua inimiga, segundo eles, o sofrimento seria ainda pior para todo o seu povo. Por isso, a pergunta feita a Jesus é maliciosa. Se Jesus afirmasse que não era lícito pagar imposto a César, estaria colocando-o contra o povo. Se dissesse que era justo pagar o imposto, estaria decepcionando o povo que começava a acreditar que ele era o novo Davi, o libertador de Israel. Os sacerdotes, anciãos e escribas pedem desta vez aos outros grupos para que se unam a eles para encontrar uma forma de acusar a Jesus. Fariseus e herodianos eram grupos totalmente opostos, mas se unem com um objetivo comum: matar Jesus. Ser inimigo de César representava um grande perigo para os judeus, como falei antes. Suas terras, sua liberdade, eles temiam a volta do exílio. Por isso, as autoridades passaram a aceitar o domínio dos romanos, desde que eles mantivessem seus lugares de poderes nas sinagogas. E a resposta de Jesus é clara: a moeda que tem a cara de César é para o imposto, mas César não é Deus. De uma maneira muito sutil, Jesus põe estes grupos, inclusive o sistema político romano, em seu lugar. Todos sabemos que a palavra dos poderosos romanos era incontestável e quem ousasse desafiar sua tirania pagariam com a morte. Mas Jesus cutuca, entre aspas, a todos dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, respeitem a autoridade de um homem como a de um homem,
Portanto, a esta autoridade, aqueles grupos não estavam dispostos a respeitar, só que eles faziam por medo. Sujeitavam-se ao medo de perder seus privilégios diante do Império Romano, mesmo que isso custasse o martírio constante dos pobres que trabalhavam para alimentar os caprichos desses grupos e de César. A resposta de Jesus coloca as coisas nos seus devidos lugares. É idolatria igualar Deus a César, o Criador e as criaturas. Seus âmbitos de reconhecimento têm limites bem distintos, enquanto o âmbito da criatura é bem restrito e não pode ser ultrapassado. O Criador tem tudo sob seu domínio. Jesus serve só a Deus e a mais ninguém. Ele não se submete aos tiranos. Que todos nós, como cristãos, não tenhamos medo de mudar a nossa realidade, desafiando as injustiças e os injustos, que não pensemos que podemos manipular a vontade de Deus, que a nossa realidade dependa também das nossas boas decisões com coragem para fazer o mundo melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.